Fala, Fenômeno Azul, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aí. Canal Tudo Nosso Nada Deles. Sextou, né, galera? Como passa rápido o tempo. Hoje já são 9 de janeiro. Parece que ontem começou o ano e já se foram 9 dias. Sexta-feira, como eu falei, sextou e o Leão Azul Paraense entra em campo dia 18. Ou seja, faltam 9 dias apenas para o Clube do Remo começar a sua temporada 2026. Todo mundo ávido por isso, né? Esperançoso, logicamente, mas também com aquele friozinho na barriga, porque, vou ser bem sincero por mim, a torcida do Remo já não aguenta mais ficar sem os jogos do Clube do Remo, ainda mais agora que o Campeonato Brasileiro da Série A vai começar mais cedo, né? Então, vamos aguardar, dia 18 teremos aí o primeiro jogo do Clube do Remo. Daqui a pouco a gente vai colocar na tela os 4 primeiros jogos do Leão Azul Paraense para a gente poder aí, né, tá conversando um pouco sobre isso, tá? Vou fazer de tudo para hoje à noite a gente fazer a nossa live, né? Essa semana totalmente sem tempo, mas hoje eu vou tentar fazer essa live com vocês para a gente poder se aproximar mais, voltar como era antes. As nossas lives são recordes e recordes de público, fico muito feliz com isso. E a gente vai voltar às nossas lives aí com vocês. Pessoal, a gente vai falar primeiramente aqui do Lucas Lima. Gravamos um vídeo ontem, inclusive vou deixar no final deste aqui, sobre o Lucas Lima. E o Lucas Lima recebeu uma proposta muito boa do Remo, segundo informações que eu obtive. Uma proposta muito parecida com o que o Pedro Rocha recebeu no Remo antes de ir para o Coritiba. Falando em Coritiba, o Coritiba também quer o jogador, contar com o jogador para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, está esse entrave entre Coritiba, né, e entre Clube do Remo. Ele já negou a proposta do Sport, ele não quer jogar a Série B. O Sport deu uma reduzida no salário dele ali em torno de 250 mil reais a 300 mil reais. E o Remo teria oferecido uma proposta parecida com a do Pedro Rocha, em torno de 400 mil reais mensais para o jogador vir para o Clube do Remo. Lógico que o Lucas Lima, se vira o Clube do Remo, né, mas já é uma especulação verdadeira, vai gerar alguns comentários positivos e outros negativos, o que é totalmente comum entre a torcida do Clube do Remo, assim como foi gerado também sobre a questão do Pikachu. Eu sempre deixo a minha opinião, pessoal. Muitos torcedores, eles querem que a gente pegue o microfone e uma câmera e seja apenas um fantoche. Vem aqui, dê a notícia, tipo assim, o Lucas Lima vai fechar com o Remo, o salário de 400 mil reais e que ele tenha sorte, só. Muitos torcedores querem isso. Os torcedores não querem ouvir opinião, não querem ouvir a verdade, e eu sou o contrário disso. Eu dou minha opinião, gostem ou não, entendeu? É o meu modo de ser e não vou mudar. O canal cresceu muito assim e a gente não vai mudar essa filosofia, tá bom? Assim, sobre o Lucas Lima, tá? Acho sim uma boa contratação, apesar da idade dele, tá? Falei isso no vídeo de ontem. Ainda mais para as últimas contratações do Remo, que para mim têm sido muito fracas. Tirando ali o Patrick de Paula, tirando o Pikachu, tá? E algumas renovações de contratos. As contratações do Remo muito aquém de uma Série A. Então, para mim, por englobar isso que eu estou falando, dessas contratações para mim ruins para a Série A, vejo o Lucas Lima como uma boa contratação. É um jogador que atua com ponta esquerda sem muita velocidade e atua como um clássico camisa 10, aquele jogador que está praticamente em extinção no futebol brasileiro. É um jogador que sem a bola precisa de um esquema próprio para ele, isso é óbvio. É um jogador que não consegue marcar e não é por causa da idade. Ele sempre foi assim. Hoje em dia até mais. Aí sim por causa da idade. Mas é um jogador que com a bola no pé trata com carinho. É um jogador de pura qualidade técnica, de boas assistências, sabe fazer um feijão com arroz muito bem feito, bem temperado. E pelas contratações do Remo, repetindo, seria uma boa aquisição para vestir a camisa do Remo. O Sport foi rebaixado, não foi por culpa do Lucas Lima. A torcida do Sport sabe disso. E a diretoria também, tanto prova que queria renovar com o jogador uma pedida salarial bem abaixo do que ele ganhava. Mas, né, para um Remo que está voltando depois de 32 anos para a Série A, para um jogador de qualidade que já vestiu a amarelinha e não é um jogador que tem histórico de lesões, eu contrataria o Lucas Lima até mesmo por esse valor. Estamos em Série A. Vai ter que investir. Se não investir, se ficar modesto, infelizmente vai lutar muitas forças, né? E muitas forças mesmo apenas para não cair de divisão, e não é isso que a gente quer. Não é isso que o torcedor azulino quer.
tá? Então, é a informação sobre o Lucas Lima. Uma outra questão foi a apresentação do treinador ali, Carlos Osório, né? Uma apresentação não, né? Uma coletiva do Carlos Osório. Tem 24 minutos. Eu não vou deixar 24 minutos de coletiva aqui. Então, eu vou deixar aqui um resumo do resumo e na volta a gente vem aí para falar um pouquinho sobre essa questão aí do treinador Carlos Osório. Bom, pessoal, o Carlos Osório falou aí que ele tem a metodologia dele, né? Muito ali acoplada ao futebol português e ao futebol espanhol, mas com o modo de jogo dele próprio. Até porque ele tem mais de 40 anos de carreira. Ele falou isso na coletiva que. Coletiva não, na apresentação com os jogadores já lá em Pernambuco, no CT do Retrô, né? E eu acho legal essa metodologia de trabalho pelo seguinte fato. Tu pega o futebol espanhol, que é um dos melhores futebols do mundo, com o futebol português, que não é o melhor do mundo, mas tem lá a sua filosofia europeia, e a ideia dele de jogo. E o que me deixou mais satisfeito, e a gente já sabia disso porque a gente estudou bastante Carlos Osório, até para falar em live, para estar falando em vídeo e durante a temporada, e é um treinador muito bom, tá? Se não vier a dar certo, não vejo que ele será o grande culpado, e eu bato na mesa que a gente espera que dê certo. Ele é um bom treinador, sim. Foi uma das ótimas aquisições que o Remo fez para essa temporada. É... é um treinador ofensivo e é um treinador que não vai ficar colocando jogador para dar voltinha ao campo. Não, não leva a nada isso. Não leva a nada isso. É um treinador que vai trabalhar metodologia de jogo. Vamos dar um exemplo aqui, bem rápido. O Remo vai pegar o Vitória. O Remo vai pegar o Vitória. O Remo vai pegar o Vitória. Como é que o Vitória joga? Ele vai estudar o Vitória. Em cima do jogo do Vitória, ele vai treinar o time do Remo. Para que o Remo possa sair em cima dos pontos fracos e fortes do Vitória, né, Esporte Clube. E aí, em cima disso, ele vai colocar o Remo em campo para atuar. Ou seja, é no dia a dia, o treinamento tático. E a gente sabe que os times do Osório, eles são muito táticos, eles são muito físicos. E o Remo vai precisar muito do físico, pela falta de qualidade técnica e de valor financeiro nesse início de campeonato, para se sobressair ou se igualar aos seus adversários. E taticamente ele vai precisar fazer algo para que esses jogadores possam corresponder dentro de campo, para que o clube do Remo possa, a cada partida, somar um pontinho, 3 pontinhos ali, um pontinho, cada pontinho para o Remo se faz necessário e é muito válido para o Leão Azul paraense nesse campeonato, início de campeonato brasileiro da Série A. Então, legal aí, né, a forma dele ver o futebol com a sua própria visão, mas com uma metodologia ali do Campeonato Espanhol, Campeonato Português. A gente sabe que os times do Osório são muito ofensivos, né? Às vezes deixa até a desejar na parte defensiva, mas porque ele é muito ofensivo. E a gente talvez possa ver um Remo assim. Quando eu digo talvez, a gente não sabe se ele mudou de uma maneira para outra, vai mudar com os jogadores que o clube do Remo tem, e eu acho difícil isso acontecer, porque ele falou que lá no início, não sei se você lembra, que os jogadores do Remo, alguns jogadores poderiam estranhar a forma dele jogar e atrapalhar a forma desses jogadores jogarem individualmente. Mas que esses jogadores iriam, depois de 10 treinamentos dele, ver quem é o Osório e se adequar à metodologia. Ou seja, ele não vai adequar uma metodologia ao jogador. São jogadores que têm que se adequar à metodologia dele. Este é o grande resumo. Tá? Então, sobre o Lucas Lima, essa questão, e sobre o Osório também. Aí na tela para vocês, os 4 primeiros jogos, né, do Leão Azul Paraense. O Remo estreia na final da Copa Grão Pará, dia 18 de janeiro, às 5 horas, no Mangueirão. O Remo depois joga contra o Bragantino, no Campeonato Paraense, no Mangueirão também, dia 24 de janeiro, às 4 horas. E aí faz o seu jogo tão esperado, depois de 23 anos, a volta, 32 anos, perdão, 32 anos, perdão, a volta do Remo ao Campeonato Brasileiro da Série A, né, dia 28 de janeiro, horário e estádio a definir, tá? E depois joga, né, fora de casa contra o São Francisco, dia 31 de janeiro, horário e estádio a definir. Se eu não me engano, o estádio do Barradão, né, está com problemas no gramado. Não sei se vai dar para recuperar a tempo e talvez esse jogo possa ser ali na Fonte Nova. Sobre o São Francisco também, né? O São Francisco
não teria um estádio para jogar e poderia trazer esse jogo para Belém do Pará, o que seria muito bom pro Remo, né? Quando eu digo pro Remo, para todos nós, torcedores do Leão Azul Paraense, tá bom? Então, nosso primeiro vídeo de hoje é esse aí. Se Deus quiser, mais tarde a gente vai tentar fazer essa live, rapaz, 9h30, hoje é sexta-feira, né? E a gente fazer esse vídeo pra gente se aproximar e dar mais notícias do Clube do Remo, que pela contratação do Lucas Lima, minha opinião e quero de vocês aí embaixo, acho que dá uma melhorada, né? Na questão técnica que nós vamos precisar na Série A do Campeonato Brasileiro, ainda mais que as primeiras contratações do Remo não terem sido boas para mim até então, tirando 2, 3 opções ali. Tá? Valeu, galera. Fique com Deus. Inclusive, o Remo deve anunciar jogador hoje, de forma oficial. Fique ligado nas redes sociais. Valeu, galera. Fui.